É isso aí, galera. Mais um Giro na Rede começando para você aqui na TV Metropolitana Rio e na Com Brasil. Você também pode assistir esses episódios e os outros episódios do Giro na Rede nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E agora a gente também está começando a trabalhar nossa conta do Twitter. Você pode assistir a esse episódio na sexta-feira, às 11h30, pela Com Brasil, canal 28 na Sky e na Oi TV, canal 3 da Claro e canal 239 da Vivo. E também na nossa TV, canal 20, na TV Metropolitana, em toda a Baixada Fluminense, na Claro TV Cabo, canal 2. E hoje vamos receber aqui o jornalista Leonardo Machado, eu e o meu amigo Nilson Frazão. Fala, Nilson. Salve, salve, rapaziada. Né? É isso aí, ô, Carlos. Mais um programa, né? Segundo programa aí nessa temporada aqui do estúdio. E a gente vai receber o cara, né? O cara é brabo demais. Jornalista, tem o seu canal no YouTube, que é bacana demais. Conversando com várias pessoas. Quero depois perguntar sobre uma pessoa em especial, né? Então, assim, o programa vai ser top demais. Tenho certeza que a galera vai curtir. É isso aí. Léo, se apresenta aí, cara. Tá tímido? Nada, que isso. Valeu, galera. Bom, boa noite aí, né? Pra quem não me conhece, sou o Leonardo Machado, jornalista aí da Rádio Grande Rio, da Rádio Web Total. Tem um canalzinho aí no YouTube também, né? O Papo com o Léo Careca. Anda meio devagar lá ultimamente, por conta de toda a correria de trabalho, mas a gente tá batalhando aí, tá guerreando. Agradecer ao Nilson aí pela oportunidade de estar aqui. Satisfação enorme assim poder trocar essa ideia com vocês. Sempre à disposição aí. Ô, Léo, tá travado, rapaz? Ô, Léo, queria que você contasse um pouco do seu início. Quando eu conheci você escrevia lá pro blog, né? Era de torcedores, né, Jorge? Tinha vários blogs, mas eu lembro que tu escrevia lá pro torcedores.com, né? E sempre a gente sabe ser uma referência, principalmente na questão do Botafogo, né? Que a gente vai chegar lá. Mas queria que você contasse como é que chegou, né? Começou a escrever, como é que veio isso? Era desde pequeno? Como é que era? Ah, cara, eu sempre tive muita vontade, né? Eu sempre gostei muito de falar de futebol, né? Quando a gente é menorzinho assim, você logo se identifica, né? Eu sempre, desde pequeno, sempre gostei muito de falar, assim, na roda, assim, na resenha dos amigos. Eu sempre tive esse objetivo sempre olhava assim, falava, pô, às vezes eu via assim uns textos assim avulsos assim no Facebook, eu falava, pô, como é que deve ser para fazer, como é que deve ser para começar a escrever aqui e tal. Aí uma vez eu comecei a escrever no Fala Glorioso. Não sei se vocês conhecem. Aí eu entrei lá no site, aí eles pedem para você fazer um texto lá qualquer, assim, qualquer pessoa escreve, né? Qualquer um entra. Mas na época eu achava que não. Falei, caraca, consegui, não sei o quê, mas depois tu vê que é qualquer um que escreve lá entra, né? Aí o cara consegui, pô, tipo, fiquei cheio de orgulho assim, falei, pô, demorou aí. Comecei a escrever ali. Ali comecei a escrever, na época achava que eu tinha, né, conseguido alguma coisa, mas nada, era qualquer um que entrava e escrevia. Aí fui escrevendo ali, aí eu comecei a procurar esse tipo de situação. Falei, pô, devem ter outros sites aí que dão oportunidade. Aí comecei a navegar no Facebook, aí via torcedores.com, falei, pô, torcedores.com. Baita site. Né? Cresceu bastante agora. Na época que eu escrevia ainda era, né, mais ou menos. Agora cresceu bastante. Até porque na época a política deles era um pouco estranha. Mas, aí, mesmo esquema. Você chega lá, você escreve um texto lá qualquer, bota o teu nome, o nome da tua mãe lá, faz uma redação qualquer. Os caras falam que você foi aprovado, que agora você é jornalista e tal. Aí eu, caraca, eu tô conseguindo várias coisas, mas nada, né? Na verdade, não era nada. Torcedores ali na época ainda pagava pelo conteúdo e tal. Tipo assim, ali no Torcedores eu cresci muito rápido, assim, também. Eu entrei, eles tinham uma política ali de você chegar e... Depois de um tempo, assim, você começava a escrever e tal, aí... você meio que... Os caras jogam as pautas lá e você vai catando, né? Ou então você mesmo senta lá e desenvolve suas pautas. E assim, como era muita gente escrevendo, os caras não tinham controle, né? Mas conforme você vai tendo muita visualização, você começa a sobressair um pouco, os caras começam a olhar para os teus textos. E aí eu comecei a escrever no Botafogo, sabia as malícias de divulgação dos textos através do Facebook, aí comecei a fazer as divulgações ali e comecei a ganhar um dinheirinho ali. Cheguei a ganhar um dinheirinho ali no torcedor, escrevendo e tal. Aí tinha uma regrinha lá que os 3 caras que tivessem mais visualizações no mês virava administrador da página deles, do time e tal. Eu virei administrador, assim, fiquei empolgadão ali na época.
E comecei a escrever ali. Só que depois eu fiquei um pouco chateado, porque eu vi que a política deles ali era uma coisa meio estranha, assim, os caras davam um tipo de prioridade ali para outras pessoas, e eu falei, quer saber, assim, não... Aí fui diminuindo, porque assim, porque eu no começo eu me dediquei pra caramba mesmo, sentava, porque ganhava dinheiro, né, pô, eu sentava lá e, ó, metia a bronca, já cheguei a escrever 10 matérias por dia, divulgar, aí tu fica, tu escreve, tu divulga, aí tu vai lá, escreve de novo, divulga, fica divulgando, pô, tinha 20, 30 grupos aí no Facebook, e aí eu, né, metia malha e tudo, consegui legal, assim, até que eu tive a oportunidade, através do Torcedores, de ingressar na rádio. E ali, cara, assim, eu também tive considero que eu tive uma ascensão ali na rádio muito rápida, assim, né? Acho que na época, inclusive o Paulo César Rabelo tinha uma política de não dar carteira, assim, logo pros caras que entravam e tal, né? O Nilson sabe bem disso. E eu, tipo, sei lá, 3 meses ele já pegou, já me deu a carteira e eu já comecei a ir pro estádio, assim, já, tipo, tomei conta ali do Botafogo ali na época e acho que dali pra frente, assim, eu consegui me desenvolver muito e continuei também escrevendo em outros sites. Continuei escrevendo, depois eu criei o meu blog, eu mesmo criei meu blog, depois de um tempo eu criei um site pra mim, só pra falar sobre Botafogo, enfim, aí fiquei tentando atuar em todas as áreas, né, pra não ficar um repórter torto, assim, um jornalista torto. Eu considerava que eu tinha que fazer de tudo um pouquinho pra ter a oportunidade de entrar no mercado, né? Tanto na rádio quanto como redator, e assim, eu acabei tentando tirar para todas as áreas, né? Não, e interessante, cara, que assim, quando até você começou, né, a gente tinha aquele foco achando assim, pô, pensava em você comentarista, né? Mas, cara, você se desenvolveu assim como repórter, não é porque você é meu amigo e tá aqui comigo, pra mim, é um dos melhores repórteres aqui do Rio de Janeiro. Pena que eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente tem algumas questões que é muito direcionado a algumas vagas, enfim, algumas oportunidades. Se você tiver um padrinho grande, enfim, eu acho que você era para ser visto, é a opinião minha, tá? Só que eu tô falando. Mas assim, você foi para ser comentarista e se desenvolveu muito rápido como repórter, cara. Queria que você comentasse um pouco disso, como é que foi, quem te ajudou nesse início para pegar, porque o repórter tem algumas, né, questões que são bem complicadas, assim, para você fazer na sua performance, né, vamos dizer assim. Quando eu entrei, eu não sabia a diferença do comentarista pro repórter, né? Eu não era muito atentado a esse tipo de coisa. Pra mim é tudo a mesma coisa. Comentarista, eu sou, assim, depois com o tempo, o Nilson me ajudou muito, o Paulo César Rabelo também me ajudou muito na época, aí eu comecei a entender a diferença do que era comentar e do que era reportar. Como na época o comentarista, na época, assim, o Paulo César Rabelo dava chance para todo mundo que entrasse comentar e fazer. Na verdade era mais plantão, né? O cara que entrava fazia plantão, eu não cheguei nem a fazer plantão. Eu acabei dando a sorte aí de entrar como comentarista, entrei como comentarista. Só que assim, como ele gostava de fazer muitos jogos e às vezes faltava gente, então acabou que assim, eu comecei a ser empurrado para ser repórter meio que na marra. E assim, eu comecei a tentar prestar um pouco atenção na diferença, né, dos dois, do comentarista, do repórter. Assim, na época eu acabei conseguindo distinguir isso através da ajuda do Nilson, da ajuda do Paulo César Rabelo, consegui distinguir bem. Mas hoje em dia eu vejo que essa é uma política totalmente voltada para a emissora, sabe? O repórter de algumas emissoras, ele acaba sendo comentarista. Eu já ouvi jogos em rádio maiores que, por exemplo, a transmissão em determinadas rádios grandes, o repórter quase não participa. Quem participa mais é o comentarista. E tem rádio não, que quem participa mais é o repórter e o comentarista. E assim, depois de um tempo eu acabei vendo essa diferença. Mas na época, sim, eu acabei sendo meio que agraciado aí por Deus por ter colocado aí o Nilson e o Paulo assim na minha vida, porque me ajudaram muito assim na época. Eu acabei... E como assim, era uma parada que eu tinha muita vontade de fazer, pô, já teve acho que semana assim que eu fiz jogos, já teve... Devo fazer 10 jogos seguidos, assim, 10 dias. Era parado por jogos, assim. Era absurdo. Queria muito me desenvolver, assim, aí fazia 10 jogos seguidos, assim, 10 dias. Não ficava rouco, não ficava nada. Só queria fazer jogo, né? Bem, Léo, cara, e assim, hoje, a gente tava conversando aqui sobre essa questão do futebol, né?
Cara, qual a diferença que tu vê aí nos últimos, vamos botar aí, eu ia falar 10 anos, mas 10 anos é muita coisa, 10 né, cara? anos é muita coisa mesmo, Nos 10 últimos 5 anos, cara, no futebol em si e também na cobertura esportiva, cara. Com essa questão da internet. Quais mudanças que você acha assim, que foram fundamentais e que te ajudaram também? A cobertura só atrapalhou, cara. A cobertura só cai o nível de trabalho, assim, os caras não deixam mais a gente da rádio trabalhar. A gente não pode mais fazer entrevista na beira do campo. Antigamente, pô, vocês sabem, o cara ia lá dentro do campo, no gramado, antes do jogo. Passaram a cada vez limitar mais, até que chegou a época antes da pandemia, no qual a gente só podia... Tem uma grade, a gente só pode ficar na grade, chama o cara, se ele quiser vir, ele vem, se ele não quiser vir, ele não vem. E você fica esticando o microfone, implorando pro cara vir, se o cara não quiser vir, ele não vem. E acabou isso só em determinados... Por exemplo, no Campeonato Brasileiro era só no fim do jogo. No estadual os caras ainda liberavam no intervalo, mas no Brasileiro só fim do jogo. Ou seja, cada vez piorou mais hoje. Aí assim, chegou a pandemia, a gente parou de ir pro campo, só cabine, só 2 na cabine, né? E depois disso daí, agora voltou, agora estão liberando de novo para ir pro campo, mas nada de entrevista, né? Nem intervalo, nem fim do jogo, ou seja, cada vez dificultam mais o trabalho do repórter de rádio, né? Isso é uma coisa que é muito comentada lá entre a gente também, diante dos jogos, assim, algumas pessoas... Cara, e até por isso que se vocês repararem, vocês vão ver cada vez tem menos repórter atrás dos gols, porque a galera vê cada vez menos sentido em ir pro estádio cobrir o jogo em loco, porque você não pode fazer entrevista. Você fica ali e tal. É bom para quem tá começando, aparece na televisão e tal, os caras gostam, tem aquela emoçãozinha de início, mas para quem já tá um pouco mais cascudo, o cara quer entrevistar, cara. Entendeu? Você quer ter contato com o jogador. Você não quer ficar ali... Sabe, ficar ali reportando e tal, é bacana. Criar um conteúdo, né? Tu quer entrevistar, tu quer ter o tete-a-tete com o cara, tirar alguma coisa do cara, alguma declaração bacana do cara. Se você não tem essa oportunidade de fazer isso, isso acaba ficando ruim. Então, assim, pra gente de rádio, assim, eu considero que nos últimos 5 anos, assim, só regrediu, né? Uhum. A qualidade do trabalho, da transmissão, só regrediu. Inclusive, isso faz até com que você trave o teu desenvolvimento, né? Porque, beleza, tu é repórter, tu consegue reportar bem, mas e o teu desenvolvimento em fazer uma entrevista com o cara, em se soltar, sabe? De chegar e ter a disposição de chamar um cara, igual, pô, já aconteceu comigo várias vezes assim, de chegar, tá 10 repórteres assim, volta a chamar o cara e, pô, quando tu chama o cara, vem 10 te acompanhando, é muito bacana isso, sabe? Tu tá ali, tu chama o cara pra fazer a entrevista, ninguém tá vindo, quando tu chama o cara vem todo mundo na tua carona, tu faz a pergunta e tua pergunta sai em todas as rádios. Então, assim, é uma parada bem bacana que te ajuda a desenvolver, né? Você ganha confiança, você sabe qual é? Você começa a trepar em cima dos caras de rádio maior, igual já aconteceu comigo. E os caras começam a te enxergar com outros olhos, eles te veem atrás do gol e ficam perguntando pra você informações, sabe qual é? Você olha assim e você fala, pô, eu sou de uma rádio pequena, o cara de uma rádio grande tá me perguntando uma parada que, pô, era pra ele saber, né? Tá ganhando ali pra aquilo ali. Então, você já... acaba ganhando um pouco mais de confiança. E agora acabou isso, né? Você não tem mais esse tipo de coisa, não sei se vai voltar. Eu acho até que não vai voltar nunca mais. Eu acho que os caras aproveitaram a deixa pra já limitar, limitar mesmo, entendeu? Esse tipo de coisa. Acho que em relação ao futebol, assim, complementando, o jogo tá cada vez menos técnico pra mim, né? Dentro de campo, o jogo tá cada vez menos técnico, tá cada vez mais velocidade, cada vez mais força. E o cara que é rápido e forte, ele tá sobressaindo um pouco em cima do cara que é técnico. O cara que é técnico e é lento e ele tá perdendo espaço no futebol, né? O futebol tá ganhando uma outra dinâmica. E acho que a tendência é isso aí acontecer cada vez mais, né? Tanto que a gente cobra muito que não tem mais 10 aqui. Não vai ter mais 10. Os caras que eram 10 antigamente eram mais lentos, cadenciava mais o jogo e tal. Você não vai ver mais esse tipo de cara, porque os clubes não querem mais produzir esse tipo de jogadores. Querem produzir cara que corre, que é, né, forte, fica dando pão e macarrão pros caras. Não, a pegada do futebol mudou muito, né, cara? Mudou. Vendo jogos antigos, Sim. E tu vê assim que parece que tá em câmera lenta, cara. Os caras parecem que diminuíram a velocidade do vídeo,
Porque era muito lento. E hoje é uma correria desgraçada, é um rachão, né, cara? Sim. Entendeu? Campo curto, grama baixa e correria, né? Bola leve. Bola leve pra também. caramba, né? Que antigamente você pra acertar um chute, né? A gente fala do Didi, né? Da folha seca. Meu camarada, pega uma bola antiga pra dar um chute. Né? Era sinistro. Agora, o Didi com essa bola agora ia cobrar tiro de meta em direção ao gol, cara. Não, Então, antigamente ainda tinha a questão de se chovesse, então aí que pior, a bola de couro, né, dobrava o peso e agora hoje em dia a bola é hidrofóbica, se bobear, ela vai passando e secando, né, o campo. Não, e você vê que agora, assim, é uma coisa quase que universal. Os caras têm que jogar com 2 pontos, né? Por quê? Porque os caras têm que correr. Você não bota nenhuma... Os caras botam lateral na ponta agora, virou moda essa parada. Rodinei, né? Rodinei Bota virou lateral, ponta. Os caras jogam com 2 laterais, um atrás e um na frente, porque os caras correm pra caramba, eles precisam correr. Então, assim, virou uma parada que o cara que corre hoje em dia, ele vai ter alguma vaga no futebol. Você cansa de você... A gente pode citar vários exemplos de jogadores que só correm e que tem espaço hoje em alguns clubes aí. É verdade. Agora você pega uns caras que são um pouco mais técnicos e tal, você vai ver que os caras estão ficando pra trás. E... É tipo, vamos fazer uma analogia aqui. Antigamente futebol era maratona, agora é 100 metros rasos, né? É verdade, é verdade. E aí eu te faço a pergunta, Léo. E aí, o que a gente vai fazer, né, com esse futebol que também, de uma certa maneira, vai ficando cada vez mais caro, né? Vai ficando mais caro pro torcedor e menos vistoso. Você vai pagar por um produto caro que não tem graça nenhuma de assistir, vai diminuindo o interesse, né? Eu acho que os dirigentes, cara, eles se apoiam muito ainda na paixão do torcedor, porque ainda existe muita gente com paixão, né? Então, assim, isso é uma coisa meio que hereditária, né? O cara que ele foi muito apaixonado lá atrás, ele acaba... por mais que às vezes ele não consiga transmitir ele tem vontade de transmitir aquela paixão pro filho dele. Às vezes ele não tem tanta oportunidade de transmitir, sabe? Às vezes por algum motivo, um fator extra, ele não consegue transmitir, mas o cara tem vontade. Se o cara, quando ele era mais jovem, ele frequentava o estádio, ele fica pensando, pô, eu queria que o meu filho fizesse isso aqui. Por exemplo, se você já... Eu fui pro estádio, antigamente eu ia pro estádio com meu padrasto. Quando o Botafogo metia gol, ele me levantava no colo. Pô, é uma parada que eu gostaria de fazer com meu filho também. Que eu gostaria que meu filho passasse por essa situação também. Porque é uma coisa que eu não esqueço. Pô, ele veio um susto agora. Eu não esqueço. Você ia falar que tu queria que ele fizesse disso agora. Eu não Foi a esqueço, pessoa. entendeu? Então, assim, isso aí, acho que o dirigente, ele sabe disso. E ele acaba se aproveitando um pouco da paixão do torcedor e acaba inflacionando, cara, os produtos licenciados do clube. Você vê que uma camisa... Você não consegue comprar uma camisa... Dificilmente você consegue comprar uma camisa de futebol por menos de R$250. É verdade. Entendeu? Pô, é um quinto do salário mínimo, praticamente, entendeu? Com R$250 tem família que paga várias contas dentro de casa. Tem gente que faz compra do mês. O cara vai comprar a camisa oficial do clube? Não vai. E depois o cara quer ficar reclamando que ele vai comprar a camisa pirata. Mas, pô, você vai botar a camisa do clube de R$250, cara. Todo mundo pode dar, né? E em contrapartida também, né, o crescimento do futebol internacional também na nossa cultura, né? Com esse número de transmissões, porque você pega, com todo respeito, você pega um jogo do Campeonato Brasileiro, pega uma Premier League, cara, é outra coisa. É um negócio parece que já jogou outro esporte, né? É outro esporte. Aí como é que você vai chegar pro garoto e falar assim, vamos torcer lá pro 15 de Piracicaba? Aí ele vê um jogo do City, do Liverpool, do Real Madrid. Não tem como, né, Léo? Cara, foi Real Madrid e PSG. Eu tava voltando do trabalho no segundo jogo. E o PSG saiu na frente, né? O Real Madrid acabou depois empatando o jogo e virando. E quando eu tava voltando do trabalho, eu escutei o pessoal gritando na janela. Gol! Sei que, assim, parecia que era jogo de time do Brasil. E era o Real Madrid empatando o jogo e virando o jogo depois e a galera fazendo uma festa danada assim na janela. Você vê que, assim, a galera é muito fã de futebol internacional, né? Aqui no Brasil. Porque agora tudo cresceu, os streams cresceram. Todo mundo tem acesso muito fácil aos jogadores de fora, informações, aos jogos. Passam em tudo quanto é emissora. E acho que isso aí acabou dando um ganho, né, cara? Pro pessoal que gosta de ver um jogo bom, quer ver o jogo lá de fora, né, cara? O jogo lá de fora é bom, a bola rola, o jogo não fica parado toda hora, os caras ficam dando faltinha, né? Pô, você vê que os caras querem jogar bola. Aqui dentro não, né, cara? Aqui dentro Ó, eu tinha a opção de assinar o Premiere e tinha a opção de assinar o Star Plus, né? Adivinha qual que eu assinei? Certamente foi Star Plus. Porra, os caras estão transmitindo. Xinguei televisão, né? Não tem jeito. Mas o que acontece, cara? Até os campeonatos que eu gosto de acompanhar, o uruguaio, o argentino, tá lá, cara.
Então, assim, é uma oferta e um futebol jogado, cara, diferente. É um nível que você pega os vizinhos, né, que tem menos dinheiro, os caras jogam um futebol mais vistoso que o futebol brasileiro. Isso é um negócio assim. Os treinadores que hoje trabalham no Brasil são treinadores portugueses e argentinos, cara. Os caras têm uma visão de futebol, é outro esporte, né? Como você tinha falado. O que é absurdo, né? Que a gente é um país que exporta, que sempre exportou jogadores, sempre exportou treinadores, agora está importando treinador. Olha só que coisa. Vai também exportar o Celso Roth, né? Falaram até de Guardiola na seleção brasileira. Quando que você vai pensar que a gente vai precisar buscar um técnico lá fora? Sabe? O técnico da seleção brasileira, onde todos os técnicos do mundo queriam treinar. Agora a gente tem que ficar implorando para técnico lá de fora vir treinar. Eu sou do time trazer o Jesus para treinar o Brasil. Acho que aqui no Brasil existe também um pouquinho de má fé com alguns treinadores brasileiros também. Acho que a tolerância com alguns treinadores estrangeiros acabam sendo bem maiores que com treinadores brasileiros, né? Eu tenho isso na minha cabeça já tem um tempo já, porque eu vejo que, né, o próprio Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, ele foi eliminado da Copa do Brasil, quase saiu pro Emelec, e eu acho que se fosse um Abel Braga da vida ali, certamente tinha caído, entendeu? Os caras já não têm muita paciência com técnicos brasileiros e certamente ele tinha... isso também parte da imprensa, tá? A imprensa também tem um pouco mais de boa vontade com treinadores estrangeiros do que com treinadores brasileiros. Isso aí já está acontecendo. Isso por quê? Porque nós aqui no Brasil, você já falou, a gente quer, tudo aqui a gente quer europotizado, vamos dizer. A gente quer árbitro Europa, a gente quer campo Europa, a gente quer tudo da Europa. A gente não quer mais as coisas do Brasil. Então, quando um treinador europeu vem pra cá, a gente quer o quê? A gente quer dar tempo pra ele trabalhar, a gente quer que, não, tem que esperar, sei que o cara tá chegando agora, tem adaptação. Você não quer sair crucificando o cara, entendeu? Agora, se você botar um treinador brasileiro aqui, não. O cara tá ultrapassado, o cara já conhece, não sei o que, tem que fazer um trabalho bom, o cara não pode começar perdendo, entendeu? Você vê agora o Fluminense tá jogando com 3 zagueiros igual o Flamengo tava jogando, entendeu? Tava jogando com 3 zagueiros, os dois, só que assim, os resultados do Fluminense não apareceram igual do Flamengo, apesar do Fluminense ter sido campeão em cima do Flamengo, porque é natural que o time do Fluminense é pior do que o do Flamengo. Então, assim, você vai esperar menos do time do Fluminense do que do time do Flamengo. Mas o Fluminense é criticado por jogar com 3 zagueiros e o Flamengo não é tão criticado por jogar com 3 zagueiros, porque a alegação é que o Paulo Souza já fazia isso lá fora. Mas o cara já jogava assim lá fora, ele tá trazendo pra cá. E o Abel joga também no 3-5-2 anos, né? O Abel joga com 3 zagueiros, só que o Abel não pode jogar com 3 zagueiros porque ele é retranqueiro. Então o Paulo Souza pode porque ele jogava. É esse tipo de comparação que a gente ouve aqui, entendeu? Mas também o Abel, cara, ele tem uma mania, né, de substituições também que o torcedor tricolor fica... A mesma crítica que eu faço ao Abel, eu faço ao nosso querido Paulão da Massa lá, né, cara? Ontem ele tirou o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e... Deixa eu me lembrar quem mais foi. Você que tirou os 3 caras do meio de campo, cara. Eu olhei assim e falei, porra. Mas tem coisas, cara, que a gente não faz muita ideia que acontece e que acontece muito, que hoje em dia também o técnico, ele para fazer uma escalação ou uma substituição, ele tem que consultar o fisiologista. Às vezes o cara já entra no campo sabendo, a gente não sabe, mas o cara já avisou que ele só pode jogar 60 minutos, 65 minutos, que ele tá desgastado, que ele tá... O Flamengo jogou jogou final de semana, jogou domingo, tá jogando quinta, vai jogar domingo, jogou sábado, jogou quinta, vai jogar domingo de novo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu sou peladeiro, né? Agora não, parei de ver, né? Mas eu era peladeiro, 110 quilos, jogava mais de 4 horas e nunca me machuquei. Na época do Zico, esforço, não vem dizer que era diferente, porque tinha esforço físico sim, o que não tinha talvez é a tecnologia que a gente tem hoje. Pra captar né? O quanto o cara tá correndo. Entendeu? Mas, os caras corriam tanto quanto... né, cara? Quem diria, né, que é uma coisa que, lá na Fórmula 1 o cara sabia como o carro tava, tudo pressão. Aí agora você tem telemetria, o cara em campo, você sabe se o cara tá no limite, se não tá. Mas, tipo assim, o Zico acabava o treino, ia lá bater as faltas dele, o Oscar também ia lá cobrar. E hoje em dia, sei lá, cara, quando entra tecnologia assim também... Porque o esporte tá no limite, né? Cara, eu já entrevistei muitos técnicos, assim. Eu sempre... eu tinha uma pergunta meio que clichê, assim, pra eles, que era...
por que a gente não tem mais gols de falta hoje como a gente tinha antigamente, né? Antigamente, hoje em dia você quase não vê gol de falta, cara. Falta pode ser na colada na área, pode ser em qualquer lugar que dificilmente você vê um jogador metendo um golaço de falta. É muito difícil. E a resposta foi que os caras não treinam mais quando acaba o treinamento, né? Acabou o treinamento, é 1h30 de treinamento, os caras, pega o celular e mete o pé, vai embora. Só que Tem assim, balada, né? os caras têm outros compromissos. Tem balada, Só que TikTok. assim, existem situações também que os caras falam que o fisiologista não deixa o cara fazer um extra. O cara quer pegar a bola ali pra ficar chutando a bola, não pode. Não faz. Vai estourar o cara, não pode. Tá. E por que quem é o campeão da Libertadores hoje? É o Palmeiras. Palmeiras trabalha com 24 jogadores no elenco. Você pega o Rafael Veiga, o Rony, praticamente jogando direto. Tá entendendo o ponto que eu tô tocando? E aí você pega o Flamengo, muda o time. O Fluminense muda o time todo. Eu não consigo entender, cara. Sabe, o ponto, assim, esse é o ponto que eu não consigo entender. Já que o cara não pode ficar depois do treino batendo falta, por que não faz um treino pra falta? Não, então, eu concordo contigo. Só que a parte que a gente se precipita é que a gente faz a crítica ao técnico. E às vezes essa não é a responsabilidade dele. Não é culpa dele que o cara não tá treinando, não é culpa dele que ele tá mexendo no time, não é culpa dele. Nós, jornalistas e torcedores, às vezes não sabemos. Mas depois a gente acaba ficando sabendo que o cara foi determinado para jogar 60 minutos, 65 minutos. Às vezes o cara é substituído no meio do jogo. Tá todo mundo criticando porque aquele cara saiu. Ninguém sabe de nada. Chega na coletiva, o cara fala, ele pediu para sair. Ninguém viu. Ele pediu para sair. Já tinha sido combinado que ele só aguentaria jogar 60, 65. A gente tava metendo malho no cara antes. Por que ele tirou a Arrascaeta? Por que ele tirou o Gabigol? E a gente não sabia. E acontece isso com uma frequência muito grande, cara. Assim, da gente chegar e ficar criticando o técnico porque ele tá fazendo rodízio. Mas não é porque ele quer, às vezes. É porque os caras chegam e falam, olha só. Se esse cara que jogar 3 jogos seguidos, ele tá com uma resistência pequena, ele tá, assim, uma série de coisas. E a verdade é uma só, cara. Pelo futebol tá crescendo muito no nível financeiro, os caras têm tudo, né, cara? Assim, os caras estão cada vez mais largados, assim, os caras, sabe, eles saem, eles gastam muito, assim, é muito dinheiro, entendeu? Então os caras, você vê jogador, a gente já viu jogador do Flamengo, aí acaba jogo, os caras estão na folga deles, é direito deles, a gente não tá criticando isso, mas isso, bem ou mal, acaba influenciando depois eu critico, do cara, entendeu? Vocês estão jogadores do Flamengo, eu critico. Você acaba influenciando o físico do cara. Bem, vou ter que dar uma paradinha aqui no papo, a gente vai ter que encerrar aqui para a TV. Você que está assistindo aí na TV Metropolitana e você que está assistindo também na Com Brasil, a gente vai ficar por aqui. Se você quiser ver a íntegra desse papo, você pode entrar no nosso YouTube ou no Facebook que você vai assistir. A gente vai continuar o papo aqui, mas a gente vai ter que deixar vocês, tá ok? Curtam nossas redes sociais, @TV Metropolitana Rio. E também nossa página no YouTube, perdão, também youtube.com/TV Metropolitana Rio. E é isso aí, gente. Próxima semana a gente está de volta.